Olá, queridos! Pai seja convosco. Nossa matéria agora é homilética. Bom, vamos lá. A homilética é a arte de pregar, né? A pregação é uma maneira de a gente se comunicar de maneira oral e transmitir, né, àquele que está ouvindo a verdade divina, né? Então, para a gente pode dizer que a pregação é a transmissão da mensagem ou da palavra de Deus. Vamos começar o texto falando de 2 Timóteo 4, 1 e 2, que diz: Conjura-te a apresentar-te a Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, quer não corrige, repreende, exorta em toda a sua longanimidade e doutrina. Então, a gente pode, já definimos aí o que é a pregação, só para a gente acompanhar ali a questão do texto de vocês, né? Quando a pregação é a palavra de Deus, a pregação é a palavra de Deus quando ela é fiel às Sagradas Escrituras. Por isso é importante que a gente saiba interpretar a Bíblia de maneira coerente, de maneira coesa, compreendendo, né, para cada texto o seu propósito, por quem foi escrito esse livro, para qual povo foi escrito esse livro, com que propósito foi escrito esse livro, em qual tempo cultural essa passagem está se manifestando e qual era a finalidade específica para aquele tempo e contextualizar ela para os nossos dias atuais. É importante que a gente tenha um conhecimento literário do texto, né? O que o texto de fato quer dizer. E a partir desse conhecimento, então, pedir ao Espírito Santo que nos capacite, sim, a transmitir agora o que ele quer falar com a igreja nesse presente tempo, né? Então, a gente precisa primeiro compreender, né? Entender para que a nossa interpretação do texto ela não seja equívoca. E a gente tem que lembrar que nós não devemos interpretar o texto segundo a nossa vontade, mas a raiz daquilo que de fato ele apresenta, tá? Onde está a autoridade da pregação? Está na incumbência que Deus deu à igreja, em Atos 6, Efésios e outros textos. Diz o seguinte: pregamos porque Deus mandou que assim fizéssemos. Quem nos avalia é o próprio Deus. Porém, o pregador é responsável pelo que prega. Lembre-se o que Jesus disse: ai daquele que fizer errar um desses pequeninos. Então, trazendo para a questão do pregador nós somos responsáveis por aquilo que pregamos. Se a gente sobe no altar e instrui a igreja de maneira errada, nós nos responsabilizamos por aquilo que nós estamos falando. Então, muito cuidado com aquilo que você direciona à igreja, com aquilo que você instrui a igreja. Lembrando que o pregador ele tem o poder de influenciar a igreja onde ele está inserido, com aquilo que sai dos seus lábios. Então, por isso é muito importante que ele seja fidedigno, né? Fiel à palavra do Senhor, né? E sejamos nós totalmente dependentes do Espírito Santo. Que a gente nunca perca o temor e o tremor de pregar a palavra. A gente precisa ter um preparo, né? Precisa ter um conhecimento, precisa valorizar a Escritura, a sã doutrina. Precisa se dedicar ao conhecimento teológico, mas sem o Espírito Santo não há eficácia na mensagem. Nós continuamos sendo totalmente dependentes do Espírito Santo, até porque nós pregamos, nós transmitimos a mensagem que Deus nos deu aos homens, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e quem trata o homem é o Espírito Santo, o próprio Deus através da pessoa do Espírito Santo. E a palavra de Deus ela tem um propósito, né? Que é a edificação da igreja e a salvação de almas, né? Esse é o principal foco. Olha, cura, prosperidade, tudo isso é uma manifestação do amor de Deus e da graça dele sobre a nossa vida. Mas a eficácia da palavra, o poder da palavra é salvação e edificação do corpo de Cristo. Então, a palavra de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo para quê? Para que ele seja salvo, né? E uma vez salvo,
ele seja todos os dias edificado. O que é edificado? É fortalecido, né? Para que ele não retroceda na sua caminhada de fé cristã. Então, é a importância de falarmos sempre de Deus, não esquecermos que a pregação ela é cristocêntrica, né? Devemos pregar em todas as oportunidades que tivermos. Pregar é uma atribuição do cristão, não deve ser para a gente um fardo, né? Pregar em todas as ocasiões, e há uma necessidade, o mundo grita por ouvir a palavra de Deus. E o pregador precisa ter, né, senso de responsabilidade. Pregar não é uma missão fácil, é trabalhosa, é exaustiva, exige dedicação e responsabilidade com aquele que se dispõe a fazer. Então, por exemplo, se você vai pregar no domingo à noite, né, vamos supor que hoje seja uma sexta-feira e você já sabe que vai pregar no domingo à noite. Então você tem que ter um tempo de separação, de estudo, de preparação, de oração, pedindo discernimento do Espírito, porque o teu corpo também precisa estar sendo cuidado. O que você vai comer no dia que você vai pregar, quantas horas você vai dormir, se você vai descansar, porque isso fala da responsabilidade com quem ouvirá a mensagem, fala da responsabilidade com a palavra de Deus, para que nós não sejamos hereges, né? E também fala de responsabilidade com o templo do Espírito, que é o nosso corpo. Então isso é muito importante. Ser sincero naquilo que você está ministrando, sem nenhum tipo de hipocrisia, né? A sinceridade, ela não depende de uma persuasão onde a verdade, a libertação, onde a verdade é a transformação. Então sejam sinceros naquilo que você vai ministrar, né? O pregador hipócrita recebe sobre si o peso do sentimento, né? Ou seja, é quando a gente quer adaptar o evangelho àquilo que os outros querem ouvir, né? Mas seja verdadeiro, seja sincero com aquilo que a Escritura diz, com aquilo que a palavra diz, né? Não por vanglória, nem por soberba, né? Mas pregando sempre a palavra da verdade com sinceridade. Tenha entusiasmo na hora de ministrar, né? Imagina, a gente vai... Vou usar um texto aqui, né? Filipenses, vou usar a caneta, tá, gente? Aqui, ó, a gente pega no microfone aqui, ó, Filipenses, vamos lá, o texto de Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, irmão, é tão difícil, irmão. Olha, esse dia eu estava até pensando em desistir. Amém, irmãos, ainda que você comece num contexto como esse. Mas o final precisa ser um final marcante, né? Sim, pensei em desistir, sim, pensei em parar, mas porque eu creio que Deus é poderoso para fazer, né, todas as coisas, infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos e pensamos. Usem textos auxiliares para aquele texto que você usou como base. Aponte sempre para aquilo que a Bíblia diz. Não é sobre o que você pensa, não é sobre o que você idealiza, porque a mensagem não é sobre nós, é sobre Ele. Então, aponte sempre para Ele, dizendo, então, eu creio, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? E a gente vai, então, com eficácia, com entusiasmo, com determinação, né? Olha quando Pedro chega na Formosa, né? Pedro e Tiago, olha, ele não chega a dizer assim, nós não temos prata nem ouro, mas talvez a gente possa te dar. Não, ele chega com autoridade, com entusiasmo, dizendo, olha, nós não temos prata, nós não temos, mas o que temos, isso te damos em nome de Jesus. Ele tinha entusiasmo e ele tinha autoridade. Mas nunca perca uma coisa, a humildade. Não deixe que a soberba invada o nosso coração e nos torne independentes. Nós somos inteiramente dependentes do Espírito Santo. Como pregador, a gente se torna uma referência para a igreja. Então tenha sempre em você um espírito de mansidão. Seja paciente. Eleve o seu nível de pureza, né? Tenha uma boa saúde, como eu já disse aqui. Cuide da sua saúde. Você é um líder. A partir do momento que você se torna um pregador na sua igreja, você é um líder, porque você chama a atenção. As suas ações chamam a atenção. Então, todo líder precisa ter um planejamento, né? Ele precisa ter cuidado com as suas respostas. Então, é importante que a gente comece a criar esse conceito, né? E o senso de que a caminhada ela requer de nós um preço, um sacrifício a ser pago.
Como eu disse para vocês, a homilética ela é a arte da pregação, né? Ou de pregar a palavra de Deus. Ela tem como objetivo principal o quê? Para alguns, o orador já nasce feito, né? E não há nada a aprender. Mas para nós, a gente acredita que o Espírito Santo ele nos capacita. Na igreja ela é um lugar maravilhoso, porque às vezes aquela pessoa ela não tem nem tanta técnica de oratória. E eu até indico a você, meu querido aluno do ITQ, faça um curso, na internet você vai achar cursos básicos, né, gratuitos de técnica de oratória. Eu também posso te auxiliar nessa área. Quem sabe um dia a gente marca um curso de técnica de oratória presencial. Mas a técnica de oratória é muito importante para você desenvolver a sua capacidade da oralidade, né, da fala, do uso da fala com coerência. Isso também traz muita eficácia para o teu sermão, né? Jesus ele era muito coeso naquilo que ele falava. E quando ele falava com firmeza, né? Porque ele falava para uma multidão, mas ele também sabia que autoridades estavam ouvindo os seus sermões, ainda que não aceitassem, mas estavam ali ouvindo, né? Então é importante que a gente se aprimorize nesse sentido, e a importância de estudar a homilética é a gente desenvolver a arte de se expressar, ajuda a desenvolver também o raciocínio, evita a repetição, aquela repetição o tempo inteiro na mensagem, né? E isso às vezes é enfadante, é desgastante, né? Então é importante que a gente olhe para isso, tá? A homilética, né? Homilia, conversação, né? A homilética nasceu quando os pregadores cristãos começaram a estudar suas primeiras técnicas retórica ou oratória, né? Então você está ali conversando, está trazendo uma palavra, né? A palavra que entrou na nomenclatura homilética foi o evangelho, né? Sinônimo de mensagem, né? De conversação de Deus aos homens, né? O evangelismo, né? Uma conversação. A evangelização é uma conversação. O evangelista é aquele que leva a palavra. A retórica é a arte de falar em público, e foi desenvolvida pelos gregos, né? Que tinham ali a necessidade, eles falavam em assembleia. Os gregos falavam em grandes assembleias, né? A questão democrática da Grécia, sobretudo em Atenas, era muito na oratória. Por exemplo, dos filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Sócrates, por exemplo, não tinha uma escola acadêmica filosófica. Ele falava em praça pública, então ele usava a questão da retórica, né? De falar em público, e ele acreditava que o ensino ele não poderia ser uma questão de obrigatoriedade, porque é absorvido quando o outro aguça o desejo de querer aprender. Então, na verdade, quando o outro não quer aprender, a gente não consegue, né, obrigá-lo obrigá-lo, na verdade, a aceitar aquilo que está sendo ministrado. Então, era uma tese que ele acreditava que é muito boa, muito interessante, né? Mas eu fico pensando que dentro dessa linha de raciocínio é mais ou menos assim, né? É aquela pessoa que às vezes está 10, 20, 30 anos na igreja ouvindo a mesma mensagem, mas a vida dele não muda, né? Então, assim, ele está ali, cumpre um protocolo religioso, mas ele não abriu o coração para de fato ouvir, não apenas escutar a palavra de Deus. Então, Sócrates acreditava muito nisso, que quando a gente tem o desejo, o querer aprender, isso é muito importante, né? Então, essas técnicas foram desenvolvidas, né, com argumentação, com narrativa. A retórica grega, como eu já falei, que ela tinha um contexto político e demonstrativo daquela época, principalmente dentro de Atenas. A oratória já é uma técnica mais utilizada ali em Roma, né, pela questão da cultura helenística grega, né? Empolga-se com retórica dos gregos, a oratória, ores, que significa boca. Cícero era advogado e político, foi um dos maiores teóricos da ciência da oratória, né? Juntamente com Quintiliano. Observação, né? O Senhor não se limita a nenhuma retórica de homilética. Pelo contrário, né? A gente pode receber uma mensagem, Deus pode nos usar, né? A gente não está falando isso. Mas isso também não pode gerar em nós um sentimento de omissão, de responsabilidade, de querer aprender, desenvolver habilidades que Deus nos permite desenvolver, né?
Então, assim, não use o poder do Espírito Santo para nos justificar a nossa omissão de responsabilidade, né? A importância de construir uma estrutura na homilética, e a característica de uma boa estrutura é a unidade, pregue uma mensagem de cada vez. Um exemplo, vai falar de dízimo? Vamos falar de dízimo. Se a tua mensagem vai falar de perdão, fala de perdão. Se o foco é salvação, salvação. Se é libertação, libertação. Não tenta falar tudo num sermão só, né? Além de você confundir quem está ouvindo, você pode se perder nessa estrutura, tá? Ordem, as ideias devem ter uma sequência e devem caminhar num clímax, né? Por isso a importância de você ter, ainda que a produção seja textual ou temática ou expositiva, mas que você tenha uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, e que haja equilíbrio, né, entre essa montagem do texto, né? Então, vamos lá, a estrutura do texto, né, o componente dessa estrutura. Primeiro você vai ter o texto bíblico que você vai trabalhar ele, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver um exemplo do texto que a gente poderia pegar aqui. Salmos. Vamos pegar o texto aqui para a gente analisar. Peraí. Salmos 23, por exemplo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me vais em verdes pastos e guia-me mansamente à água tranquila. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome. E ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então a gente tem um texto, Salmo 23. Qual é o tema da mensagem? Se ela for temática. Se ela não for temática, você vai trabalhar a questão textual, tá? Mas eu vou trabalhar com a questão temática, né? O cuidado de Deus vai ser o tema da nossa mensagem. Aí vamos para a introdução, né? O cara que escreve esse salmo aqui, a gente já está introduzindo, tá? Igreja, olha, o cara que escreve esse salmo aqui é um cara que pode falar com propriedade do que é a vida de um pastor. Por quê? Davi, que é o autor do salmo, foi pastor de ovelhas. Então ele sabe exatamente qual é o cuidado que o pastor tem com a sua ovelha. Ele estava apacentando as ovelhas do seu pai, e não era qualquer ovelha, eram as ovelhas malhadas, ou seja, aquelas que tinham menos valor econômico, mas ainda assim ele dava a sua vida, fazia de tudo, né, para cuidar daquelas ovelhas. A partir daí a gente começa a desenvolver. Primeira coisa que a gente vai aprender no texto, né, que assim como Davi, ele era um pastor, cuidador de ovelha, e tinha tudo para falar sobre esse salmo, a Bíblia também diz pra gente que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E Jesus foi o bom pastor que se entregou por nós ali na cruz do Calvário. Então, queremos contextualizar aqui algumas verdades no texto. E aí a gente pode trabalhar aqui, olha, poderíamos dizer no tópico 1, o pastor zelador. Tópico 2, o pastor observador, né? Tópico 3, o pastor que renuncia para defender a ovelha. E a gente poderia criar vários tópicos aqui, por exemplo, o pastor que não mede esforço para proteger, o pastor que vai até a última gota para salvar a ovelha, e a gente poderia desenvolver várias coisas. Mas, concluindo já aqui, a gente pode dizer o seguinte, né? A gente precisa aprender, né, com Davi, assim como Davi, a confiar completamente no pastoreio de Cristo sobre a nossa vida. Ele está cuidando de nós, e é isso que Davi está dizendo. Ainda que eu andasse pelo vale sobre a morte, eu sei que tem um pastor aqui que está cuidando de mim. E eu não preciso temer nada, né? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Se eu estiver caindo no precipício, ele vai me puxar de volta. Mas se eu perder a direção com a outra ponta, ele vai me dar um tapa, chamando a atenção, dizendo, ó, volta para o foco. Né? Não saia da rota, não saia da direção. Então, tem um pastor que está zelando por nós. E no tempo oportuno, essa ovelha vai ser honrada.
Então, a gente precisa, né, estar atento para que todo o sermão ele não saia de um contexto construído dentro do texto, tá? A pregação, ela quer comunicar alguma coisa, e essa comunicação precisa ter verdade, precisa ser carregada de vida, porque a palavra de Deus é vida sobre a nossa vida. Então, busque isso, tá? Não torture os seus ouvintes, ou seja, a pregação da palavra de Deus é uma das mais felizes oportunidades de ouvirmos Deus através do pregador, né? E depende de quem prega e como prega, né? Pode ser também uma tortura, né? É óbvio que a perspectiva do ouvinte não pode ser ignorada. Nenhum sermão será uma benção se o ouvinte que não se dispõe a ouvi-lo. Entretanto, mesmo os ouvintes mais piedosos e atentos se sentem torturados quando o sermão começa mal, caminha mal e tão mal parece interminável. Quer dizer, além de ser uma mensagem, às vezes, sem coesão, né, sem relação com a proposta do texto e daquilo que muitas das vezes a gente quis, a gente, pela falta da dedicação, se perde, alonga, torna-se um texto extremamente cansativo, sem contexto e perdido, o que causa uma tortura ao ouvinte, né? Então busque essa unção de Deus, seja cordial, explane sempre com base bíblica. Outro dia me perguntaram, pastor, quanto tempo se deve pregar? E eu tenho dito isso com muita propriedade, tá, irmão? Uma pregação deve levar, em média, de 30 a 40 minutos. Não é a pregação porque o pastor Lúcio quer que seja. É porque já está provado que é basicamente o tempo que você consegue manter a atenção de uma pessoa. Porque o ser humano ele é muito mais do visual do que do auditivo. Então, quando você tem foco de imagem, você se apega mais. Então, como na oratória a gente não trabalha muito com a questão da imagem, mas é por isso que hoje com as técnicas, as habilidades que as igrejas estão trazendo, a tecnologia, né, os LEDs, os projetores, a gente tem até tentado usar dessa ferramenta para atrair mais atenção, mas a média que você consegue conter a atenção ali é isso, é 30, 40 minutos pregando, né? Aí se você de repente um dia pregar uma hora, mais no sentido de, dentro de uma hora ali, ter aquele momento de oração, de busca, né? Aí fica a critério. Isso vai variar muito, mas geralmente eu digo que em 40 minutos, né, a gente consegue sim trazer uma boa mensagem, fazer um momento de busca, de oração, de 40 a 50 minutos, tá? Acho que seria um tempo ideal para não ser cansativo ao ouvinte e até mesmo para você, às vezes, que está falando. Mas não se limite muito a isso, não sejamos protocolais, não. Sabe? Pode ser que em algum momento você pregue 20 minutos, em algum momento você pregue uma hora e seja extremamente poderosa a sua mensagem, tá? Mas acima de tudo, sejam sensíveis ao Espírito Santo.